Você está cansado de saber que não pode deixar água parada em casa. Agora o problema é bem mais sério. O Aedes aegypti, que causa dengue, agora transmite a chikungunya e a zika. A chikungunya causa dores fortíssimas nas articulações. A zika já atingiu milhares de brasileiros. Mas sabe o que é mais perigoso? O Ministério da Saúde constatou que gestantes que contraíram a zika podem sofrer aborto espontâneo ou dar à luz a criança com microcefalia, que é a má formação do cérebro. Sem contar com a dengue, que mata. 80% dos focos de criadouros estão dentro das nossas casas. Cuide do seu quintal e mantenha a sua casa livre de mosquitos. O governo de Mato Grosso está trabalhando em conjunto com os municípios no combate ao Aedes aegypti. Agora, precisamos de você. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. E cuidado com quem você cria em casa. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje nós recebemos o vereador por Várzea Grande, Fábio Saad, do PTC. Seja bem-vindo, vereador. Eu quem agradeço a oportunidade de poder estar dando esclarecimento sobre todos os fatos que estão acontecendo no município de Várzea Grande. Antes de nós falarmos sobre esses fatos, vereador, eu gostaria de saber a respeito da sua atuação ali no município como vereador. Eu gostaria de saber quais são as ações que o senhor considera importantes e que de fato fizeram a diferença ali para os varzeagrandenses. Nós entramos na carreira política em 2008, quando fomos eleitos pela população. Tenho que agradecer muito aos meus alunos. Eu sou professor de profissão, ou seja, sou formado na Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Viemos desenvolvendo, acima de tudo, projetos de fiscalização, em cima de tudo que o Executivo promove para o município. Eu acredito que todo vereador, quando eleito, ele deveria fazer um curso para poder saber realmente qual é a sua atuação. Eu tive muita dificuldade nos meus primeiros 2 anos, porque quando você entra com uma visão conturbada de qual é a real função do legislativo. E passaram-se 2 anos que eu fiquei praticamente fazendo um processo de estudo para poder saber aquilo que realmente era a minha função, aquilo que era o meu dever em prol do município de Várzea Grande. Como projeto que eu considero de maior relevância, que eu tenho como ápice, é que na Várzea Grande, aqueles biombos, onde o banco, a saidinha de banco, era visível. Nós defendemos isso, inclusive entramos em contato com um dos principais reivindicações nossas, foi com a Caixa Econômica Federal. Fizemos a reivindicação e conseguimos essas divisórias, que existe essa diferenciação, que é uma lei federal e não era cumprida no município de Várzea Grande. Um vereador da gestão anterior, ele fez a lei, mas ela não se vinha cumprindo. E nós entramos com a efetivação, nós normatizamos ela e entramos com a efetivação para que ocorresse aquela parte que é fechada, onde ninguém consegue observar a transação do caixa. Uhum. Vereador, com relação à atuação da prefeita Lucimar, qual a avaliação que o senhor faz a respeito da gestão dela? A Lucimar, ela entrou empolgada, ela entrou com garra, com determinação, tem feito um diferencial pelo conhecimento qual as pessoas ligadas a ela têm no meio político. Tem uma vontade muito grande de transformar a Várzea Grande, até mesmo porque ela leva como base tudo aquilo que ela adquiriu no município, foi através foi através da carreira política dos seus entes que ela tem queridos. O senhor considera que ela está fazendo uma boa gestão? Considero que ela esteja fazendo uma boa gestão. O senhor não se posiciona como oposição à gestão dela? O senhor se considera assim? Não, eu não me considero assim. Eu fiz as denúncias, nós fomos eleitos na base da prefeita, mas as denúncias ocorreram. Aquilo não tem como questionar. Aquilo são documentos, são provas. Ali tem documentação embasada. O que eu queria que a população entendesse que não é um fato de denuncismo. O que nós evitamos foi uma fraude de R$2.100.000 no município de Várzea Grande. Vereador, então justamente para que a população compreenda o que ocorre ali no município, principalmente relacionado a essas denúncias, que denúncias são essas? No ano passado, precisava-se de medicação na rede e foram feita uma dispensa de licitação. O que é dispensa de licitação? Foram contratadas 3 empresas
E o menor preço dessas 3 empresas venceria um pregão para entregar medicação para o município de Várzea Grande. Este pregão ficou no valor de acima de 2.100.000, ou seja, é um valor considerável. Em dezembro foi se concretizado o ato, foi se efetivado, publicado o ato, a prefeita assinou a publicação do ato. E algo de estranho nos chamou a atenção. Fazemos um comparativo com os valores de medicação que eram para Várzea Grande e com os valores que eram de Cuiabá. E nós observamos uma diferença muito grande desses valores. Chegava a 300%. Um remédio que era comprado em R$6 em Cuiabá, em Várzea Grande estava sendo comprado a R$19. Isso nos estranhou. E nós fomos atrás investigar todo este processo. Por quê? Porque poderia ter sido aumento do dólar, teriam vários fatores que poderiam ter contribuído com isso. Foi o caso? Não foi o caso. Nós chegamos a descobrir, e investigando as empresas, fazendo um comparativo das avaliações, inclusive com documentação, isso tem que ser muito claro a toda a população. Nós fomos fazer um processo investigativo em cima, que eu, estando no Legislativo, é a minha real função. Entrei em contato com as empresas. E pasme, entrei em contato com as 3 empresas, porque eu queria saber o real valor. Uma das empresas falou para mim que nunca participou de nenhum processo licitatório em Várzea Grande. E que, inclusive, não possuía aqueles medicamentos no seu quadro de fornecimento. Estranhei muito. Pedi que a empresa entrasse em contato com o setor jurídico, que me encaminhasse uma documentação para que nós pudéssemos dar andamento, porque sem documento eu não estaria embasado. A empresa de pronto atendeu, entrou com o setor jurídico, nos encaminhou toda uma documentação da empresa e deixando bem claro que houve uma fraude na documentação. Essa empresa é a Pontual. Entramos em contato com a segunda empresa, que é a Medcommerce. A mesma também mandou uma documentação dizendo que nunca havia participado de um processo licitatório, que não havia participado deste processo de dispensa licitatória aí em Várzea Grande. Baseado nessas 2 documentações, fomos fazer uma investigação mais a fundo e fomos na terceira empresa. A terceira empresa também entrou em contradição. E quando nós vimos que a prefeita iria fazer um empenho, ou seja, ela iria dar a ordem de pagamento, nós chegamos de imediato, entramos em contato com a prefeita e falamos: a prefeita, não pague, isso está errado. Falsificaram a documentação para essa dispensa, ou seja, os cofres públicos vão ser lesados novamente. Você acredita que a prefeita não tinha conhecimento de nada disso? A partir do momento que eu levei a documentação para a prefeita, eu acreditava que não. Eu acreditava, porque todos os setores da prefeitura, eles têm os seus secretários e têm os seus deveres. Já chega na prefeita pronta, toda a documentação pronta, e a prefeita ia assinar. A prefeita não tem o conhecimento médico, não tem o conhecimento farmacêutico para fazer a equivalência dos valores. Entendeu? Então eu acredito que quando chegou até ela, ela assinou. O que me surpreendeu é que logo em seguida a própria prefeita ela montou uma comissão, e esta comissão pegou a documentação e foi fazer a avaliação de todo esse processo e também caracterizou a fraude. De imediato ela pediu o afastamento de 3 secretários. A prefeita, o que mais me surpreendeu é que a prefeita, ela, na vez de destituir os 3 secretários e realmente acatar aquilo que é para fazer toda a averiguação da documentação, a prefeita destituiu a comissão, que era uma comissão permanente, formada por funcionários efetivos da prefeitura e na qual quem presidia é inclusive um advogado. Então, a partir do momento daí, começou-se a gerar. E daí, na vez do pessoal dar o processo de encaminhamento para descobrir quem realizou a fraude, infelizmente eles começaram a implantar notinhas contra a minha pessoa, a qual tentei auxiliar no processo. Em momento algum eu tentei conturbar o processo de Várzea Grande. Mas espera aí, a fraude ocorreu. E não é porque eu estou na base da prefeita que eu não vou mostrar a fraude. Eu fui eleito pelo povo. O senhor acredita, então, que a prefeita Lucimar ela não está tão inocente com relação a essas fraudes que estão ocorrendo ou que possivelmente ocorreu ali em Várzea Grande? Eu acredito que a prefeita esteja equivocada e mal assessorada por aqueles que a cercam. Infelizmente, os auxiliares dela estão se equivocando no trâmite. O culpado já deveria ter sido posto. E o que me surpreendeu mais é que na sexta-feira agora, eu peguei um documento, inclusive, que deveria estar tido suspensão. Eu busquei um documento na prefeitura e ainda consta esse registro de peso lá, mesmo com toda a documentação falsificada. E eu, inclusive, estou com o documento que eu tirei. Na sexta-feira eu imprimi via tela do computador. Isso aí já deveria ter suspenso e não se encontra suspenso. Mas, vereador, você não acredita que justamente uma prefeita de um município não teria que ter consciência
plena dos documentos que assina, dos valores que disponibiliza para certos pagamentos. Você não acha que há falha, então, da prefeita Nilce, não somente um pequeno equívoco? Não é nem achar. Agora eu tenho certeza. Achar já passou a palavra de achar. Agora eu tenho certeza que ocorreram as falhas. Isso não é mais um processo investigador, já é a certeza, já é a certificação de que tudo ocorreu. E que realmente a prefeita tem a parte que cabe a ela de culpa neste processo. A partir daí, quais vão ser os procedimentos? Agora eu encaminhei em todos os órgãos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, encaminhei inclusive para a Polícia Federal, Tribunal de Contas e protocolei a denúncia na Câmara Municipal. A Câmara Municipal abriu uma CP. O que é a CP? É uma comissão processante para investigar toda a documentação e caracterizar se essa documentação é verdadeira ou não. Caracterizando a documentação verdadeira, ela abre uma CPI, Comissão de Processo Instaurado, que é pela Câmara Municipal. E aí ela vai apurar os fatos junto à Prefeita Municipal. Aí cabe à Câmara fazer uma análise e a Prefeita provar sua inocência daquela documentação que não foi ela que tenha executado. E diagnosticar quem foi que fez a fraude. A partir do momento que o senhor fez essa denúncia, que levou toda essa documentação para a Prefeita de Várzea Grande, como ficou a relação de vocês? Eu, da minha parte, não ficou estremecida. Em nada. Porque eu vou continuar fazendo o processo investigatório de tudo aquilo que for licitado no município. O meu dever eu aprendi, eu estudei para saber aquilo que eu fazia. Não é porque eu faço parte da base da prefeita que eu vou deixar de averiguar toda a documentação. Aquilo que for mais em conta e realmente de qualidade para o município de Várzea Grande, a gente vai estar exercendo. Mas em relação a ela, eu acho que ficou meio estremecida, porque na segunda-feira da semana passada, houve uma reunião entre a base da prefeita e o meu nome já não foi nem cogitado para estar presente. Isso, qual é o seu sentimento com relação a isso? Um pouco chateado, demonstra a falta de credibilidade do legislativo junto ao executivo, porque inclusive eles vão na mídia fomentar a destruição do legislativo, falando que ele não executa as tarefas, que deixa de fazer, e em momento algum, no caso, eu deixei de executar. Nas gestões anteriores, nós participamos ativamente do processo de afastamento do prefeito Murilo Domingos, do processo de afastamento do prefeito Tião da Zaelli, do processo de afastamento do Dr. Wallace, inclusive com a pedida, eu protocolei na gestão, agora, nessa gestão que passou, eu protocolei o afastamento do presidente da Câmara, que era o atual presidente da Casa de Leis, Dr. Valdir. Correto. Vereador, sobre Várzea Grande, não é? Quais são os principais problemas que o senhor identifica ali no município que precisam ser tratados com urgência? Em partes, eu acredito que a educação é fundamental. A educação de um povo é que determina o seu ciclo evolutivo. E a educação de Várzea Grande é uma educação carente, muito precária em todos os âmbitos. Nós precisamos dar uma reestabelecida no processo de ensino, no processo educacional do município. Nós precisamos dar uma valorização da nossa terra, do nosso Várzea Grandense. Nós temos que valorizar aquela região. E hoje não ocorre. É lamentável todo o processo. Todas essas escolas de Várzea Grande, elas se encontram num verdadeiro processo de deteriorização. Então, diante disso, o que a Câmara de Vereadores tem feito para amenizar esse problema ou para resolver ele de vez? Novamente, nós batemos duro nos processos de fiscalização. Houveram várias reformas, encaminhamento de várias reformas de todas as escolas. Nós estamos acompanhando efetivamente. E aí que eu falo que a prefeita está atuando de maneira compatível com aquilo que ela disse no passado. Ela também acompanha todos esses processos. Infelizmente, as pessoas que estão envolvidas nos meios de processo licitatório continuam tentando conturbar e lesar o erário público. Inclusive, é aí que nós estamos fazendo um outro processo investigatório nesse setor da área educacional. Muito bem, vamos falar agora de eleições. O senhor é candidato nessa eleição de agora, pretende mudar de partido também, já que a janela já se abre? Eu não pretendo mudar de partido. Eu acho que eu estarei encerrando minha carreira política. Por que razão? Eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir dar andamento no meu processo político. Eu acho que eu já fiz o meu trabalho, já decorri da melhor maneira possível. É a única coisa que eu posso garantir. Estão pesquisando minha vida de A a Z.
neste período agora, devido às denúncias que eu fiz. Pode ficar tranquilo, não vai achar nada. Este período que eu fiquei como vereador, eu usei do processo de lisura total em todas as minhas atribuições. Cometi erros, realmente deixei de fazer algumas coisas que eu poderia ter sido mais efetivo, mas não vamos esquecer que eu sou ser humano, e eu também estava num processo de aprendizagem. E eu acho que o sistema político de Várzea Grande do país tem que mudar. Eu acho que para você ser médico, você tem que ter uma formação, para você ser jornalista, você tem que ter uma formação, para você ser militar, para você ser um policial de rua é uma formação, mas para você ser um oficial é uma outra formação. Eu acho que na carreira política também. Eu acho que as pessoas deveriam estar mais preparadas para tomar um assento, porque elas vão mexer com vidas, elas vão mexer com a real situação de um município. Então eu fiquei um pouco desiludido com todo o processo político. O senhor tem medo dessas investigações, dessas especulações que o senhor acabou de dizer aqui com relação à sua vida pessoal particular? Não, e que talvez isso o prejudicaria numa possível candidatura? Em momento algum. É só desilusão mesmo? É só desilusão mesmo. Ao contrário, o que me fomentou mais a fazer todas essas denúncias e a investigar ainda mais é poder, na vez de adaptarem todo e mostrar à sociedade o que realmente está acontecendo, é tentar desvirtuar os fatos ocorridos. Isso me deixou muito chateado. E agora eu vou fazer mais denúncias e vou protocolar novas denúncias e vou em cima e vou ser incisivo no meu ato de fiscalização. Isso vai me fortalecer ainda mais, porque eu vou provar que eu não tenho rabo preso com ninguém. Em nenhum momento isso ocorreu. O que me desiludiu é que todo o processo, nós notamos que dá para melhorar. Dá sim. E eu vou te falar uma outra coisa. O processo jornalístico, os jornalistas, o processo educacional, ele é fundamental para uma transformação do nosso país. Esse negócio de rouba, mas faz, isso não existe mais. Isso é para país de quinto grau. Não existe. Roubou, mas fez. Isso não existe. Você ouve, ainda as pessoas questionam, está roubando, mas está fazendo. Não existe isso. Nós temos que entrar num processo ético dentro da política, um processo de correção. Tem que fazer porque é obrigação. Você foi eleito para aquilo. E o salário, desculpa, o salário de nenhum parlamentar é ruim. Enquanto um professor ganha na faixa etária de 1.000 e pouco, um parlamentar ganha 10 vezes isso. Ou seja... Você acha isso justo? É o que eu acabei de falar para você. É por isso um dos motivos que eu acho injusto. Eu acho que o ciclo político ele teria que mudar. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha certo nós estamos em 2016 e a nossa Constituição é 1980 e blá blá blá, 88, correto? Será que não está na hora de nós fazermos... todo o sistema evoluiu, o ciclo evoluiu. Antigamente as coisas eram diferentes. Hoje em dia, se você fizer qualquer coisa na rua errada, tem celular, WhatsApp, na hora, tudo é divulgado, instantaneamente, a mídia consegue fazer uma cobertura fenomenal. E isso não se seguiu, esse ciclo evolutivo, na área política e na área educacional. Muito bem, vereador. A gente quer, finalizando a nossa entrevista, agradecer a participação do senhor aqui no RDTV. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo esclarecer a toda a sociedade varzea-grandense e deixar claro, analise muito bem para quem você vai votar. As eleições estão aí e os meus filhos vivem em Várzea Grande, entendeu? Então vamos tomar cuidado, pessoal. É o fruto daquilo que você plantar hoje e você vai colher no futuro. Tem um ditado que fala assim, você planta tâmara, que ela demora 30 anos, 40 anos. Então quem planta normalmente não acolhe. Mas você tem que plantar, porque você tem que lembrar que você também tem frutos em casa. E as suas crianças, os seus netos, os seus bisnetos colherão daquele fruto. E poderão colher o que é de melhor. Então nós temos cidades que são exemplos no processo evolutivo. E Várzea Grande, infelizmente, ainda continua num retrocesso, desculpa falar essa palavra, mas é um retrocesso político. E nós queremos agradecer a sua companhia aqui durante essa entrevista, pedindo para você acessar sempre rdnews.com.br/rdtv e até qualquer hora.